chegando um pouquinho mais cedo para a gente poder se organizar. Gostaria só de, antes de iniciar, perguntar se vocês podem escutar bem. Dê, por favor, um sinal, tá bom? Então, vou perguntar se podem me escutar bem. As pessoas ainda falta um minutinho. Sim, a Alexandra Querubim disse que sim. Ok, obrigado pelo retorno. Tá. Leota também está dizendo, estou ouvindo bem. Raquel, ok. Luciano, ok. Então tá bem. Então estão escutando, vamos dar início, né? Vamos rezar, pedir a Deus que me ilumine para poder ensinar conforme a sua santíssima vontade. Ilumine a mente também de todos aqueles que vão participar ou agora ou assistir em algum outro momento, para que se abram à vontade de nosso Senhor e assim, iluminando a sua consciência, possam seguir de acordo com a vontade de Deus. Rezemos. Em nome de Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Caríssimos, o tema que nós vamos abordar hoje é uma catequese que é pouco feita, porque se trata de um tema difícil. Um tema difícil não apenas de se explicar doutrinariamente, mas de se levar as pessoas a compreenderem, pelas circunstâncias em que nós vivemos, pela carência, né, pela ausência de conhecimento básico da doutrina católica, da moral católica, a falta para as pessoas os instrumentos para avaliar as coisas e, desta forma, ter uma correta interpretação da realidade, nesse sentido também da doutrina católica. Então, é um tema difícil de se falar, porque é difícil de levar as pessoas a compreenderem as razões pelas quais a Igreja condena de maneira peremptória, ou seja, firme, de maneira taxativa, os métodos contraceptivos artificiais. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam compreender, né, que nós estamos aqui falando, aquilo que é moralmente ilícito, aquilo que é moralmente mal. O Papa Paulo VI, numa memorável encíclica que escreveu, aliás, foi a última encíclica que ele escreveu, chamada Humanae Vitae, ele fala sobre isso. Logo que as pílulas anticoncepcionais foram lançadas, ele aborda o tema, pouco tempo depois, ele aborda o tema e vai dizer, né, vai dar a luz dos princípios da moral católica, vai traduzir para os católicos e os cristãos de maneira geral, né, o que significa isto, quais são as consequências da aceitação, que seriam as consequências da aceitação desta prática do uso das pílulas chamadas contraceptivas ou anticoncepcionais, e qual é a postura, a posição da Igreja e de todo católico diante, né, daquela revolução. Não devemos nos esquecer que isto aconteceu em 1968, portanto mais de 50 anos atrás, quase 55 anos atrás. E foi a época das grandes revoluções no século passado, as grandes revoluções, vamos dizer assim, da segunda metade do século. A grande revolução que houve na primeira metade do século, né, foi, sobretudo, a Revolução Bolchevique, a comunista, e depois o marxismo cultural, né, via gramscismo, via Escola de Frankfurt. Mas na segunda metade, né, do século, houveram outras revoluções que estão, vamos dizer assim, aí fazendo a sua influência até os nossos dias.
A revolução chamada Revolução de Sorbonne, melhor falando, que é uma universidade que tem em Paris, esta é uma revolução que encheu o saco até hoje, né? Essa revolução de Sorbonne, e juntamente com a revolução sexual proporcionada pela pílula anticoncepcional, especialmente, quer dizer, o que significava? O que significava para aquele tempo? Ainda hoje assim se faz, mas com implicações muito piores. Mas o que significava a pílula anticoncepcional? Fazer sexo sem compromisso, sem que, evitando as consequências do sexo, que seria a gravidez e, portanto, as crianças. E esta foi a revolução chamada Revolução Sexual, né? Então, sexo livre. E depois, também são as drogas. Então, o Festival de Woodstock, que como que popularizou essa tríade satânica, né? Sexo livre, rock and roll e as drogas, o consumo das drogas, especialmente naquela época, especialmente maconha, né? E estes psicodélicos como LSD, etc. E depois, claro, né? Dentro daquele princípio se dá ali a base para a aceitação, né? E popularização de qualquer droga, como hoje a gente vê, de maneira geral, os partidos de esquerda, da esquerda revolucionária, defenderem. Então, são herdeiros dessas revoluções do século passado, sejam aquelas do início do século, sejam aquelas da segunda metade do século, especialmente estas da década de 60, do fim da década de 60, entre as quais se inclui a revolução sexual, que, vamos dizer assim, foi proporcionada, que foi ali possibilitada pelo advento, especialmente das pílulas anticoncepcionais. E a questão o que significa, né? Então, esta pílula anticoncepcional. O que ela é, qual é o seu efeito e por que a igreja condena. Vou repetir, condena de maneira peremptória, de maneira firme, taxativa, o uso dos anticoncepcionais, certo? Então, primeiro, como o nome fala, né? O objetivo da pílula, pelo menos inicialmente, era evitar a concepção, evitar que em uma relação sexual a mulher ficasse grávida, né? A moça ficasse grávida. E para isso eles aplicavam uma taxa de hormônio muito grande que impedia a ovulação. Se não tem óvulo, então não haverá fecundação, né? Porque para que haja fecundação, haja uma gravidez, é preciso ter o óvulo e o espermatozoide. Então, se através da aplicação de determinados hormônios, de determinadas substâncias químicas, então, se impede a ovulação, então não haverá concepção. Acontece que estas doses, esses remédios contraceptivos do início, eles eram, as doses de hormônio eram muito fortes, provocavam muitos efeitos colaterais, né, não desejados no corpo da mulher. Engordava, gravidez, reações, né, enfim, enjoos, dores de cabeça intensa e vários outros efeitos que tornavam muito penoso o uso de tais métodos para se evitar a gravidez. Depois se desenvolveram pílulas, né, de uma nova geração, em que praticamente, hoje são quase a totalidade dessas pílulas, né, não se evita a ovulação, mas se evita aquilo que se chama nidação. O que é nido? Vem de ninho. Se evita não a fecundação mais, mas se evita a instauração do óvulo fecundado no útero. Nidação é isto, né? O estabelecimento do óvulo fecundado no útero. Portanto, a quase totalidade das pílulas, dos remédios anticoncepcionais, inclusive injeções, eles não são contraceptivos. Esse nome já não é mais adequado para descrever aquilo que se chama pílulas anticoncepcionais ou remédios anticoncepcionais, né? Seja injeção ou seja comprimido. Não é adequado porque ele não impede a concepção. Ele impede, né, a instalação do óvulo fecundado e também, portanto, o seu desenvolvimento. São abortivos. Em outras palavras, as pílulas concepcionais atuais são abortivas. Mas supondo que não fossem, seria moralmente lícito tomá-las? Não. O Papa Paulo VI, na encíclica, ele usa de maneira bastante precisa, né? Elas são intrinsecamente más. Não se pode separar o ato unitivo da sua consequência natural, que seria a gravidez.
Então é isto. Ele vai falando sobre o matrimônio, vai dizer que uma instituição divina. Deus instituiu. E o matrimônio deve estar aberto à fecundidade. A gente pode pensar, né, mas enfim, mas e aqueles que não estão casados, né? Aqueles que querem apenas uma diversão? Aí está. Não se pode pensar o ato sexual fora de uma relação estável, chamada matrimônio, onde a consequência desse ato sexual, né, possivelmente será a geração de uma criança. E esta criança gerada, ela deve ser acolhida em um ambiente que possa lhe proporcionar, né, a segurança, lhe possa proporcionar a segurança e esta formação, este cuidado físico, psicológico e espiritual, ou seja, uma família constituída. Este é o plano de Deus para as pessoas. Enfim, e por isto a contracepção, aquilo que torna impossível, portanto, a fecundação, esta interferência artificial dentro daquilo que é a ordem natural estabelecida por Deus, torna-se um pecado grave, um pecado mortal. É intrinsecamente má o uso dos anticoncepcionais como contraceptivos. Depois a gente pode especular que existe alguma exceção para o uso de determinados anticoncepcionais, mas não como anticoncepcionais, como formas regulatórias do corpo e da regra feminina. Isto é exceção, não é regra. Mas o anticoncepcional utilizado para, portanto, evitar os filhos, ele é intrinsecamente mau. E é interessante que Papa Paulo VI, isto é um dado curioso da história, né? Ele foi um papa progressista, cometeu muitos erros, né? Muitos erros, e abriu a igreja de uma maneira desordenada às coisas mundanas, talvez pensando que estivesse fazendo melhor. O coração desse papa, quem vai julgar é Deus. O fato é que ele cometeu muitos erros e de tal forma a sua administração foi desastrosa que permitiu, deu início, né, ou pelo menos continuidade, recrudesceu, melhor falando, né? Não vou dizer que deu início porque não foi com ele que começou, para não ser injusto, mas tomou um grande impulso, o avanço progressista. E quando a gente fala progressista, nós estamos falando de revolucionário. Quando se usa essa palavra progressista, né, às vezes é uma maneira, um eufemismo, uma maneira de atenuar a realidade, né, a realidade daquilo que é a ação revolucionária dentro da igreja, que acaba mudando, né, as bases daquilo que Deus estabeleceu. E por isso provocando esta apostasia que nós estamos vendo hoje. O que motivou, aqui, repito, não seremos nós a julgar a consciência e o coração do Papa Paulo VI, né, mas ele foi muito progressista. Então, permitiu a entrada e o desenvolvimento de toda essa mentalidade revolucionária dentro da igreja que provocou isso que hoje nós estamos assistindo, a perda da fé por parte da maior parte dos bispos, né, dos padres, dos fiéis leigos que dependem dos seus bispos, dependem dos seus padres, em grande parte, né, para poder aprender e viver bem a doutrina. Enfim, mas houve um ponto muito interessante no pontificado de Paulo VI, que foi justamente um ponto divisor. Enquanto o Papa Paulo VI ele fazia estas coisas revolucionárias, essas coisas, ou se abria a estas mentalidades revolucionárias, esse adornamento, né, quer dizer, essa atualização, entre aspas, da igreja aos tempos modernos, essa adequação da igreja à mentalidade, aos tempos modernos. Então, enquanto ele fez isso, ele foi aplaudido pela intelectualidade da época, pela maior parte, pelos meios de comunicação, que já estavam dominados, evidentemente, né? E ele foi exaltado, né, por aqueles todos que, evidentemente, que não concordavam com a doutrina da igreja e que queriam uma modernização da igreja. Mas quando, do advento das pílulas anticoncepcionais, o Papa Paulo VI ele precisou se posicionar e cobrado a respeito, evidente, ele tem que orientar o rebanho, ele deu, então, ali a interpretação correta, né, do que seria, as implicações do uso dos contraceptivos artificiais, das pílulas anticoncepcionais, qual seria a avaliação, a correta avaliação moral. Ele fez uma correta avaliação, segundo os princípios católicos, e condenou a pílula, e explicou as razões, né, pelas quais
isto não era possível, era incompatível. O uso de pílulas anticoncepcionais era incompatível com a doutrina católica. E a partir deste momento, em 1968, né, o Papa Paulo VI, a opinião pública e os meios de comunicação e a intelectualidade, todos aqueles que queriam a modernização da igreja, então eles rejeitaram o Papa Paulo VI. Este foi o ponto de virada. Antes ele era aclamado, porque era ali o acolhedor e o porta-voz de um progressismo, né, no qual o mundo queria ver a igreja mergulhada. E, de repente, quando ele afirma uma doutrina moral básica, um ponto da doutrina moral básica, quer dizer, a rejeição da pílula anticoncepcional, com base naquilo que é o princípio da moral católica, ele foi rejeitado. E não foi só pela mídia ou pela intelectualidade de plantão naquela época. Ele foi rejeitado por boa parte dos bispos. Veja que houveram episcopados inteiros que rejeitaram a Humanae Vitae. Bispos, né, e episcopados nos Estados Unidos, por exemplo, naquela época foi a época talvez, né, da virada, da desgraça, daquela igreja punjante americana, então onde muitos caíram em desgraças quando rejeitaram a orientação do magistério da igreja. Também na Europa, várias igrejas, vários episcopados de várias nações também rejeitaram. E desta forma, o Papa Paulo VI ele foi tão atacado pela imprensa, né, com apoio, inclusive, né, com ali a conivência, ou às vezes com auxílio de prelados, ou seja, de bispos e de sacerdotes, que ele se assustou a tal ponto que ele sentiu ali o peso, né, da rejeição das pessoas, do establishment, a rejeição do sistema. Quando se diz a verdade, então, ele de tal forma se impactou com isso que ele nunca mais, até a sua morte, escreveu outra encíclica. Paulo VI. Isso aconteceu com Paulo VI. Ele escreveu alguns documentos, vamos dizer, alguma declaração, alguma coisa, mas encíclicas, nenhuma mais. Ele teve mais 10 anos de vida, ele morreu em 78, 1978. Mas, nunca mais escreveu encíclica. Tal foi ali, a experiência amarga que ele teve, né, da rejeição por parte do público, vamos dizer assim, em geral, e da intelectualidade, da imprensa, e do establishment, né, do sistema, quando ele apresentou a doutrina. Interessante. Fátima Duarte, muito obrigado pelo superchat. Muito obrigado e que Deus te abençoe muito. Que outros possam fazer o mesmo. E falando aqui de Paulo VI, né, quando ele, portanto, experimentou esta rejeição por dizer a verdade, que todo católico todo cristão deve viver, então ele como que recolheu-se ali e teve uma experiência, vamos dizer assim, do que ser portador de um anúncio que é desafiador, que é incômodo e que deve mexer, vamos dizer assim, com a nossa mentalidade. Quando eu falo mexer com a nossa mentalidade, quer dizer, nos levar a compreender que nós não somos deuses, né? Que nós não somos os senhores da verdade. Aquilo que foi o pecado original, diz que Adão e Eva comeram o fruto da ciência do bem e do mal para se tornarem como deuses e eles determinarem o que era certo e o que era errado. É um mal que a grande parte das pessoas hoje também tem. Eles não querem obedecer a Deus, não querem obedecer aquilo que a igreja determina enquanto voz de Deus. Eles querem fazer o que querem fazer aquilo que dá na telha, aquilo que entendem na cabeça deles seria o melhor. A pergunta que deveria ser tão simples para um cristão, qual é a vontade de Deus a esse respeito, foi colocada de lado, porque é incômodo responder esta pergunta. E quando, a respeito desse assunto dos anticoncepcionais, então o Papa Paulo VI colocou com clareza, né, qual é a vontade de Deus a respeito deste assunto, a grande parte dos católicos, incluindo aí sacerdotes e bispos, rejeitaram. E ele foi cacetado, ele foi ali massacrado com críticas e com perseguições. Perdeu o apoio, perdeu ali o glamour daquela opinião pública que o tinha em conta de um grande pastor moderno e adequado aos nossos tempos, quando ele fala que não, é errado, uma mulher não pode tomar pílulas anticoncepcionais.
E é difícil de explicar estas coisas para as pessoas de hoje. É quando as pessoas, o primeiro argumento é o argumento econômico, né? Juntamente depois com o argumento psicológico, né? Com o argumento sociológico, e que no fundo é a expressão de egoísmo e de falta de fé. Né? No fundo é isto. Quando você vai tentar explicar para as pessoas, né, que, afinal, não se deve tomar anticoncepcionais. Primeiro, os filhos devem ser gerados dentro do casamento, né? E as famílias devem estar abertas à vida. Este é um compromisso que se faz, pelo menos se deveria fazer, dentro daquilo que é a preparação para o casamento, né? Dentro do ritual estabelecido pela igreja, que não é só no dia da cerimônia, mas começa pelo menos 3 meses antes com a preparação dos papéis, a apresentação dos batistérios, né? do noivo, da noiva, etc. Né? A entrevista com o sacerdote que, enfim, eu sei que há lugares em que sacerdotes não fazem, não têm zelo por essas coisas, né? E acabam colocando a secretária e outros para poderem fazer. Então, enfim, mas se fizesse aquilo que era correto, ali se vai falar a respeito disso, né? Da consciência daquilo que é o matrimônio, daquilo que são as obrigações próprias do matrimônio, e incluindo entre essas obrigações a abertura à vida. E desta forma, né, a rejeição de todos os métodos contraceptivos artificiais e mesmo dos contraceptivos naturais, né, se não houver necessidade grave. A pessoa que se casa deve estar aberta à vida, salvo, né, por alguma necessidade grave. O que seria uma necessidade grave? Alguma doença que pode levar à morte, né? Então, ou algum tipo, uma situação financeira tal que se pode faltar coisas básicas. Quando eu falo coisa básica, eu estou falando casa, comida, né? É isso que nós estamos falando, tá? Não é coisa básica, não é o carro do ano. Coisa básica não é a viagem para algum destino turístico. Coisa básica, nós estamos falando, não é, né, vamos dizer assim, roupas de marca. Uma coisa básica é coisa básica para a sobrevivência. Ricardo Portela, muito obrigado. Deus te abençoe a ti e a sua família. Né? Obrigado pelo superchat e pelo apoio. A gente precisa mesmo no canal. Enfim, vejam, isto a gente precisa entender para compreender por que é má a questão da contracepção. Porque o primeiro argumento que muitos católicos vão usar, muitos cristãos vão usar, né, é que as coisas estão difíceis, a gente não pode ter um filho atrás do outro. Este é o primeiro argumento, né, que se desfaz por si mesmo, né, no sentido que se a gente analisa as coisas e coloca, por que que você se casou? O primeiro ponto é esse, porque o casamento deve ser para cumprir uma missão. Qual missão é essa? Né? Junto com a esposa, o esposo, gerar os filhos que devem povoar o céu. Educá-los na fé, ensiná-los a amar a Deus, a amar o próximo. Esta é a razão de um casamento. Se uma pessoa não vê o casamento dessa forma, ela não deve se casar, não pode se casar, né? Porque este é o plano de Deus para o matrimônio. Então, e quando a pessoa vê da maneira correta, então ela casa aberta à vida. O certo já deveria, certo, né? É que, brincando, já deveria ser o correto voltar grávida da lua de mel, né? A esposa. Enfim, esse deveria ser, ou seja, deve estar aberta à vida e, conforme a vontade de Deus, receber os filhos que Deus mandar. O que a igreja permite, que é moralmente aceito, né, é que pode se espaçar de um nascimento para o outro, enquanto a criança está de colo, né, por conta da dificuldade, né, de se cuidar de crianças pequenas. Então, isto se pode fazer, tá? Independente de qualquer coisa, se pode fazer espaçamento. Quanto tempo esse espaçamento? Enquanto a criança está de colo, normalmente 2 anos, né? Então, se pode fazer esse espaçamento pelos meios naturais depois que já se tem um filho, certo? Então, o que são os meios naturais? O método Billings, por exemplo, o método da tabela, o método da temperatura, da saliva, existem várias formas. Os métodos naturais consistem no quê? Em abster-se do ato sexual nos dias em que a mulher está ovulando, no que ela é fértil. É isto, que não são muitos dias no mês, são 3 dias, às vezes 5, porque o espermatozoide sobrevive normalmente até 48, 72 horas. Então, se coloca aí 5 dias, a abstinência do sexo 5 dias durante o mês, certo? É isto. Então, a mulher tem que conhecer o seu corpo, como ele funciona, descobrir os dias que está fértil, mulher, e assim, desta forma, ela pode, avisando o seu esposo, abster-se, ou seja, não ter relação sexual naqueles dias férteis, isso no caso, né, de espaçamento ou de necessidade grave, tá? Mas uma pessoa não pode casar já. Eu conheci algumas pessoas que começaram já o matrimônio mal, com este erro, né? Quer dizer, começaram evitando filhos, dizendo, não, daqui 2 anos nós vamos ter filhos. Bom, então casasse daqui 2 anos, certo?
Então, se deixasse para casar daqui 2 anos. Porque se você casa, você tem que estar aberto à vida. Não se pode casar evitando filhos. Isso é um pecado gravíssimo, ainda que seja pelos métodos naturais. Muito pior ainda pelos métodos artificiais, como é o caso da pílula anticoncepcional. Certo? Então, os métodos naturais podem ser usados nesses casos, né, para espaçar um filho do outro, enquanto está de colo, até 2 anos, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Ou em situações graves. Situações graves uma doença que pode levar à morte. A mulher, nesse caso, é lícito, por tempo indeterminado, enquanto aquela doença durar, enquanto estiver fazendo tratamento, é lícito evitar pelos métodos naturais, que consiste na abstinência do ato sexual nos dias férteis, tá bom? Que pode ser conseguido por vários métodos. Mulheres reguladas, a tabelinha funciona. As que não são tão reguladas, o método Billings é muito eficiente, 97 a 98% de eficiência, né? O método da saliva, pelo qual se pode descobrir os dias férteis, e da temperatura. Enfim, existem vários métodos, né, que as mulheres deveriam aprender, né? Isso deveria exigir dos órgãos, inclusive dos órgãos públicos, né? Aprender as mulheres que são cristãs, porque além da questão religiosa, do respeito a Deus e à lei de Deus, há uma questão de saúde também. Então, os postos de saúde enfiando anticoncepcionais nas mulheres, sabendo que isto é venenoso, é agressivo ao organismo das mulheres. Aqui é uma coisa técnica, é verdade, né? Eu não sou médico, não sou especialista, não sou bioquímico, mas isso não precisa ser médico ou bioquímico para saber que o anticoncepcional é agressivo, o que eles chamam de anticoncepcional, ao organismo da mulher. Né? Ele é algo que deforma, muda ali, interfere na questão dos hormônios e pode, causa sim de vários tipos de câncer, causa sim de infertilidade. Mulheres que tomaram anticoncepcional, muitas delas tiveram imensa dificuldade de engravidar, outras nunca engravidaram, certo? Tal a deformação que se fez e assim por diante. E moralmente falando, que é meu papel falar aqui, moralmente falando, que tipo de consequência tem, é grave, é um pecado grave, assim como a igreja sempre ensinou, e o Papa Paulo VI explicitou na encíclica Humanae Vitae, e depois o Papa João Paulo II escreveu uma outra encíclica, Evangelho Vitae, da qual ele fala sobre aborto, sobre contracepção, etc., confirmando aquilo que já havia sido dito, certo? Enfim, os contraceptivos, eles são maus porque impedem o plano de Deus. Só desta forma que se consegue compreender, né, a malignidade dos contraceptivos artificiais. Tá? Então, não é lícito. Quando eu falo contraceptivos artificiais, contraceptivos artificiais é bom explicitá-los. Né? A pílula anticoncepcional, o DIU, que é abortivo também, né? A camisinha, né? o preservativo que se dê, tudo isso são contraceptivos artificiais, certo? Então, não se deve usar. Além daqueles métodos de castração, né, que são a operação, a laqueadura, ou a vasectomia, que são as formas reversíveis e irreversíveis, são gravemente ofensivas a Deus. É um pecado mortal, não é um pecado qualquer. Né? E agora, como lidar? Vem uma pergunta, né, para os bons católicos, para aqueles que querem fazer a coisa certa, mas sentem uma imensa dificuldade. Como lidar com essa situação? Olha, eu sou casado, a pessoa vai dizer, eu sou casado, eu sou casada, mas a gente já tem um filho, tem 2 filhos, e nós temos muita dificuldade, como é que a gente vai ter outro filho? Vou repetir isso aqui, né? Se existe uma situação financeira que possa passar necessidade de coisas básicas, se pode espaçar o nascimento dos filhos pelo método natural, que consiste, mais uma vez, na abstinência do ato sexual nos dias férteis, que a mulher é fértil. Então não vai ter relação sexual quando a mulher ela está ovulando, quando ela então está fértil, ok? Então, isto enquanto aquela situação grave durar, seja questão de doença, seja questão, no caso, financeira, que a mais alegada, né, pelas pessoas, enfim, que de repente a situação financeira melhora, não tem risco de passar necessidade de coisa básica, então se abre novamente a vida, enfim, e pronto, e que venham as crianças, né? Como disse Jesus, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, né? Foi isso que Jesus falou, sem dizer aquilo que diz aquilo que determina Deus lá no Antigo Testamento, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Tá? Isso aí não está revogado não, tá certo? Mas as pessoas, sinceramente, né, vão falar a respeito dessa dificuldade, né, de criar as despesas. O problema é que as pessoas, em geral, né, a mentalidade de hoje é que as pessoas pensam que tem que dar uma vida principesca,
uma vida de príncipe, de princesa para os filhos. Deve-se dar o que é básico, deve-se dar aquilo que é básico, ou seja, o teto, o alimento, a educação, certo? Então, é isto que se deve dar. Com simplicidade. Os pais querem entupir os filhos de coisas, né? E desta forma, por isso, acham difícil ter mais filhos, porque, enfim, acham que vão ter que pagar uma escola de R$ 2.000 ou de R$ 1.000, acham que vão ter que dar a melhor roupa, né? Vão ter que dar, assim, diversões, um celular de última geração para cada um. Não tem nada disso. Os pais cristãos, pais católicos, devem adquirir a consciência que esses filhos são gerados pelo céu. Sim, faz parte a proteção deles, a educação, seja científica, no caso de ensinar as ciências, aquilo que a escola deveria proporcionar, né? Enfim, e sobretudo ensiná-los, né, o caminho do céu, ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas, amar as pessoas, e assim, amando a Jesus, acolhendo a sua vontade, se esforçando de colocá-la em prática, irão se santificando. Sim, enquanto estão caminhando neste mundo, irão cumprir o seu papel, aí, não é, desenvolvendo algum tipo de profissão, enfim, seja aí na área técnica, seja um oficial ali do Corpo de Bombeiros, da polícia, um advogado, um professor, um médico, enfim, um cozinheiro, seja enfim, um agricultor, um empresário, seja o que for, ela vai desenvolver. Mas tudo isso é em função de algo maior, que é o céu, a salvação. Por isso é que se deve, ao receber os filhos, ter esta mentalidade, né? Eu devo dar aquilo que é básico, aquilo que é o necessário. E desta forma, fazendo as suas contas, ver o que é possível e o que não é. Repito, se diante de Deus, honestamente, for passar necessidade de coisa básica, teto e alimento, então se pode espaçar pelos meios naturais a nova gravidez, enquanto, né, durar aquela situação vamos dizer, de carestia, né? Mas não se pode, né, usar camisinhas, pílulas anticoncepcionais para poder tornar impossível. E se Deus quer, né, virá, e aí? Quem somos nós para poder dizer não, né, a uma vida que Deus quer que se faça presente? E isto é de fundamental importância compreender. Porque quem não compreender isto, né, quem compreender isto, não tem condição de se casar. Não pode se casar. Se a pessoa não estiver disposta, dentro do seu matrimônio, a cumprir a missão que Deus nos deu, então viva solteiro e a castidade, sem pegar fogo, né? Então, é isto. Mas se a pessoa se casa, ela deve estar consciente disso. Ela vai prometer. O padre vai perguntar, ou aquele que vai estar assistindo ali o matrimônio, né? O diácono, o sacerdote, vai perguntar, né, que se a pessoa ela promete, isso já antes do matrimônio, na entrevista, 3 meses, 2 meses antes, e também no dia da cerimônia, que se a pessoa disser não, então não tem casamento. Promete receber os filhos que Deus enviar, educando-os na lei de Deus e da igreja? Essa pergunta é feita diante de todo mundo, diante de Deus. E a pessoa diz, o noivo fala, sim, prometo. Se a noiva diz, sim, prometo. Então cumpra. Ninguém é obrigado a se casar. Mas se se casa, deve cumprir aquilo que prometeu. Certo? Por isso que, sim, implica em sacrifício. O problema é que as pessoas hoje elas não querem fazer sacrifício, né? Elas querem a casa mais bonita, querem um carro novo, né? Elas querem boas viagens, enfim, elas querem equipamento de última geração, então querem o último celular. Então, evidentemente que com a busca desse tipo de benesse, assim, de maneira mais intensa, fica difícil realmente, né, acolher novas vidas. Quando a gente olha para os nossos antepassados, boa parte deles, pelo menos, nossos avós, os bisavós, né? Da minha geração, posso dizer, dos nossos pais, boa parte deles, enfim, você vai ver que as mulheres eram muito, os casais, não são as mulheres, né? Eram muito generosos, né? Então, quer dizer, tinham 10, 15 ou mais filhos. As famílias, isso era normal, né? E, em geral, a gente pode dizer que as pessoas não morriam de fome. E interessante como o respeito que se tinha naquela altura, por conta de, claro, o cultivo de valores cristãos, né? E por conta também, né, desse esforço de vivência da fé, as pessoas eram muito mais felizes do que hoje. Os matrimônios duravam, né? E as pessoas eram mais solidárias, se preocupavam, eram mais famílias, se preocupavam mais uns com as outras, eram menos egoístas, porque
porque tinham que dividir, querendo ou não, forçosamente, numa casa onde tem 5, 6, 10 meninos, vão ter que aprender a dividir as coisas, né? Então, era comum que, né, a roupa daquele que ia crescendo ficava para o menor, o sapato daquele que ia crescendo ficava para o menor, e assim por diante. Não havia tanto luxo, não havia tanta atração, né? Não havia essa exploração selvagem, né? Esta escravidão ao consumismo. Não era dessa forma como hoje. As pessoas eram mais simples, as pessoas elas eram mais simples, eram mais solidárias, eram mais católicas, essa era a verdade. E por isso eram mais felizes, os tempos eram menos complicados, tinha menos jovens doentes, como vai dizer o Renato Russo, né? Então, menos jovens doentes na droga, menos jovens doentes, né, em vários tipos de vícios que acometem a juventude de hoje, que é uma juventude muito fragilizada por conta, de novo vou citar aqui o Renato Russo, por conta da virtude que perdemos, né? Por conta do abandono da fé por parte dos seus próprios pais. Muito se critica a juventude, mas a gente deveria ter assim, mais indignação com aqueles que deveriam formá-los, sejam os seus próprios pais, sejam especialmente o clero dessa geração, que deveria chamar a atenção ao caminho reto de santidade. E no bojo dessas coisas, dentro da compreensão daquilo que é um cristão, se deveria falar sobre namoro, se deveria falar sobre família, se deveria falar sobre fecundidade, aquilo que a igreja chama de paternidade responsável. Né? A igreja ela não usa termos como controle de natalidade. Isso é um termo cunhado, né, pelos revolucionários, que um católico não deve usar. A igreja ela não admite isso, controle de natalidade. A igreja fala de paternidade responsável. Ou seja, se deve, em geral, a regra é esteja aberta à vida. Né? E nos casos onde necessitar, se pode, né, pelos meios naturais, ou espaçar ou evitar enquanto houver alguma necessidade grave. É isto. As pílulas anticoncepcionais, elas não apenas impedem, elas, em maneira geral, elas matam o óvulo fecundado, mas, sobretudo, elas tornam, em geral, né, impossível a procriação. E por isso interferem diretamente naquilo que é o plano de Deus, naquilo que é o chamado de Deus para a vida de um casal. E por isso deve ser rejeitado. Né? Porque você vai criar ambientes artificiais, onde se separa, né, um ato das consequências dele, ou seja, o ato sexual, das consequências dele, que seria a geração da vida. E isto leva ao quê? Aquilo que nós estamos vendo, promiscuidade, né, o sexo livre. E aí, com isto, se usa também a aceitação desse tipo de ideia e de doutrina, leva à aceitação dos relacionamentos homossexuais, como se fossem normais. Não geram filhos, né? Esse é um dos argumentos. Entende? Enfim. Então, é estéreo, evidentemente, da própria natureza da coisa, não há complementariedade, né? Não é a família como Deus assim estabeleceu e quer. Enfim, mas quando pessoas, né, casais, começam a aceitar isto, a normalidade desses métodos contraceptivos artificiais, e a utilizá-los para separar o ato, né, sexual da sua consequência natural, que é a gravidez, a fecundidade, então, se isto fosse normalizado, também, em certo sentido, se daria a base, pelo menos, uma contribuição para a justificação dos atos homossexuais, né? Que o quê? É sexo que não produz filho. Claro, entra também um elemento que é agravante, que é a antinaturalidade, evidentemente, né? Que isto é pecado sensual contra a natureza, está inscrito entre os 4 pecados que bradam os céus e pedem a vingança de Deus sobre aqueles que os praticam, né? E aí está o homicídio voluntário, o pecado sensual contra a natureza, no qual está inserido a bestialidade, a homossexualidade e outros tipos de pecados, quer dizer, práticas antinaturais, né, juntamente com os outros 2 pecados que bradam os céus e pedem a vingança de Deus, né, que é explorar os pobres, órfãos e viúvas, ou seja, explorar pessoas em situação de vulnerabilidade, certo? Oprimi-las, ou explorá-las no sentido financeiro, ou outros também, e também negar o salário àqueles que trabalham. Então, escravizar as pessoas, negar o salário a quem trabalha. Esses são os pecados que bradam ao céu e pedem a vingança de Deus. Caríssimos, a doutrina sobre os anticoncepcionais, ela deve ser compreendida dentro desse plano maior. Do contrário, vai se pensar, né, que se trata de uma doutrina antiquada, quadrada, que é de uma igreja que não compreende a dificuldade do homem moderno. Então, é preciso ter um pouco mais de fé. Né? Sim, fé, um pouco mais de uma visão sobrenatural das coisas e um pouco mais da virtude da temperança, que é um dom do Espírito Santo também. É um dom do Espírito Santo e é uma virtude, melhor falando, uma virtude cardeal, né?
aquelas virtudes que o ser humano tem. O que é a temperança? É a justa medida nas coisas, né? Então, o que é essa temperança em relação aos bens materiais? Né? Não gastar com aquilo, não gastar de maneira demasiada com aquilo que não é necessário, né? E saber aquilo que realmente é o importante, aquilo que é o essencial. E desta forma, a pretexto de não ter coisas supérfluas, ou de querer, melhor falando, coisas supérfluas, evitar os filhos para que se possa ter as coisas supérfluas. E citei aqui algumas delas, né? O carro do ano, então, uma viagem turística, não sei para onde, ou, enfim, grifes, ou outras coisas que não são necessárias, né? Não é pecado viajar, não é pecado descansar, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que deixar de ter filhos para que, por causa disso, aí sim, está o pecado do egoísmo e o desvio, né, ali das funções e a perda da consciência da razão pela qual se contraiu o matrimônio. A perda da consciência de que o matrimônio é missão dada por Deus, certo? E aí este é o problema e a tragédia da sociedade de hoje, egoísta, né, voltada para si mesmo, hedonista, busca apenas do próprio prazer, da própria satisfação. Não, então, aversa ao sacrifício. Não existe cristianismo sem sacrifício, né? Essa é a questão. Então, o fundo é que as pessoas hoje não querem sofrer. Esse é o problema. Então, eles têm uma aversão da cruz, as pessoas, de maneira geral, muito grande. Por isso, filho significa sofrimento, né? Por isso eles querem tomar anticoncepcionais, operam para não criar. 70% das mulheres casadas são operadas, tudo castrada, tudo capada, não pode mais ter filhos. Ou agora os homens, muitos deles também, né? Por quê? Na grande parte das vezes, existe aquelas justificativas, vamos dizer assim, que moralmente aceitáveis? Sim, existe. Pessoas que operaram porque tinham problemas graves e que poderiam levar à morte. Existe esses, mas esses são as exceções. A maior parte não quis mais ter filho porque dá trabalho. Esta é a realidade, esta é a verdade, né? Que dá trabalho. E as pessoas falam, não, 2 no máximo. Sim, mas e se Deus quer mais? E se Deus quer mais? Então, esta é a questão. Raramente você encontra, bom, se Deus quer mais, eu estou aberto a isso. E aí, quando alguém diz 2 no máximo, quer dizer, a pessoa demonstra que não tem consciência daquilo que é a sua missão matrimonial. Quando ela diz 2 no máximo, significa que ela ou não conhece qual é o projeto de Deus, ou não o aceita, sabe? 2 no máximo, por quê? Porque dá muito trabalho. Sim, mas casamento é isso. É um martírio contínuo, é um sacrifício contínuo, certo? Como é que você vai se casar e depois não quer, vamos dizer, você quer apenas os frutos, os bônus, né? Vamos dizer, aquilo que é, vamos dizer assim, frutuoso, não é essa palavra, mas aquilo que enfim, bonificação do matrimônio, mas não quero o sacrifício, né? O ônus, por assim dizer, que para quem quer ser santo não se trata nem de ônus, né? Se trata de missão, o sofrimento no cumprimento do dever, né? Isso dignifica, isto faz crescer, isto faz com que a pessoa se santifique. Enfim, é disto, para que se entenda por que as pessoas têm dificuldade de entender a doutrina da igreja acerca dos contraceptivos. Porque não tem o seu coração evangelizado. É isto. Não tem o seu coração cristianizado. É isto. Por mais que se possa explicar, se as pessoas elas não compreenderem o cristianismo, não compreenderem a nossa vocação à santidade, não compreenderem o matrimônio como missão, né, e não compreenderem que nós temos que ter disposição do sacrifício para podermos ser seguidores de Cristo, então elas nunca vão compreender doutrinas como essas doutrinas pelos quais a igreja condena os contraceptivos, pelos quais ela incentiva, né, a fecundidade entre os casais, pelos quais a igreja nos fala da importância de se gastar tempo na educação cristã dos filhos e assim por diante. Se não se compreender o que é um cristão, se não compreender o gesto da cruz e a palavra de Cristo que disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se não se compreender isso, é impossível compreender a doutrina da igreja sobre a questão dos anticoncepcionais, porque vai parecer que é algo realmente ultrapassado, ou que a igreja ela não tem humanidade, entre aspas, porque não está pensando nos pobrezinhos, no sacrifício dos casais de hoje que sofrem para educar um filho ou 2 que tem. Enfim, e a gente quando olha, né, para trás, a gente fala assim, né, aqueles que tiveram 10 filhos, 15 filhos, e a gente pergunta assim, escuta, por que eles conseguiram? Não é? E não adianta dizer, porque os tempos eram diferentes. Sim, eram diferentes, eram piores do que os de hoje. Eram muito mais sacrificados, tinham muito menos hospitais, não tinham as estradas, não tinham os recursos que tem hoje, sabe?
não tinha, por mais que a gente possa dizer, e de fato nossa saúde é precária, mas na grande maioria dos lugares tem sim, né? Tem hospitais ou médicos, lugares onde as mulheres podem ter seus filhos, são acompanhados, tem pediatras, tem, enfim, na maior parte dos lugares, embora haja precariedade. Mas existe muito mais assistência, existe carros, existe estradas que possam correr com alguém na necessidade e assim por diante. Tá? Havia pobreza muito maior antes, né? E hoje as pessoas elas estão, vamos dizer, elas estão toda cheia de dessas limitações, né? Em relação a dessa dificuldade de aceitação, porque tem pouco espírito de sacrifício. Não compreenderam que o ser cristão implica, né, em renunciar a si mesmo, em tomar a cruz e seguir adiante nos passos de Cristo. Isso é ser cristão. E se a pessoa não aplicar isto à vida matrimonial, ela nunca entenderá, repito, doutrinas como a da proibição dos contraceptivos. Nunca entenderá, não é, o sacrifício que um pai, que uma mãe tem que fazer para cumprir a sua missão e que nisto consiste a sua santificação. Nisto consiste a sua santificação, nisto estará a sua salvação, no cumprimento da vontade de Deus, né? Ou seja, da missão que Deus confiou a este pai, a esta mãe. Né? E vamos dizer aqui, para mim terminar esta longa reflexão e depois responder um pouco das perguntas de vocês aí, né, dos comentários, imaginem só, né? Quando uma pessoa casada morrer, que foi casada, morrer, então, e Deus dizer a esse pai ou a essa mãe, onde estão os filhos que você deveria ter tido? Às vezes a pessoa só teve 2, e depois, por não querer ter trabalho, laqueou, tomou anticoncepcional, fez vasectomia. E aí? Talvez deveriam estar ali 7 filhos, 8, 10, não sei. Enfim, Deus é quem sabe. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos que deveriam povoar o céu? Dava muito trabalho. Deus pode dizer, você também me deu, morri por sua causa, e você não foi capaz de se sacrificar para cumprir a missão que Deus te deu. E é interessante quando as pessoas fazem isso, né? Como todo mundo já teve a oportunidade de conversar com um senhor, uma senhora, que teve, especialmente as mães, né, que tiveram muitos filhos. Se você pergunta para sua avó, né, que se teve mais de 5, 6, 10 filhos, que seja, você pergunta, qual que a senhora gostaria de não ter tido? Ela diz, não, eu teria todos eles. Entende? Foi difícil, foi sofrido, foi. Mas todos eles. Por quê? Porque os ama. Entende? Então, muitos filhos não são amados porque eles não chegaram a ser concebidos, não chegaram a existir. Falta amor no mundo, porque as pessoas se fecham no egoísmo. As pessoas não fazem a experiência do amor, que é sinônimo de doação e de sacrifício. Ficam apenas na murmuração por conta das dificuldades e desta forma se fecham à experiência da fecundidade e da fé. A igreja não está falando para a gente ser irresponsável e fazer filhos à torta e à direito, né, sem ter racionalidade. Não é isso. Repito, a igreja ela fala de paternidade responsável. Quer dizer, o casal deve estar aberto à vida, mas deve considerar se houver algum perigo, né, no sentido de tiver alguma situação grave que pode levar a óbito a mãe, a pessoa que não pode ficar grávida, a igreja permite sim o espaçamento pelos métodos naturais, certo? Em alguns casos, quando existem tumores, né, malignos, alguma coisa assim, que pode levar, a igreja permite até mesmo a remoção do útero. Isso é possível. Não é para evitar filhos, é para preservar a saúde da mãe. É diferente. Então, o objetivo aqui não é contraceptivo, é justamente salvar. É diferente, outra coisa. Mas a grande maioria das mulheres, ou que se operam, tomam anticoncepcionais ou usam camisinha, os casais que usam, é porque não querem ter filhos, porque dá trabalho. Esse é o problema, né? E enquanto a pessoa pensar assim, ela está muito longe de ser católica. Mas muito longe de ser católica e muito longe de compreender aquilo que é o plano de Deus para os seus filhos, aquilo que é o matrimônio sonhado por Deus, esse chamado que Deus faz ao homem e à mulher a cooperarem com Ele na própria criação, gerando filhos, educando-os dentro desta instituição chamada família, desta união estável chamada família,
onde essas crianças devem aprender a amar a Deus e povoar o céu. Este é o plano de Deus, esta é a missão dada por Deus. Então, dentro da família sonhada por Deus, não cabe contraceptivos artificiais. Não tem lugar para isso, certo? No máximo, dentro daquilo que é a natureza criada pelo próprio Deus, os mecanismos que o próprio Deus deixou, se pode, né, espaçar quando necessário, ou evitar pelo método natural, enquanto for preciso, enquanto durar alguma situação grave. Economicamente, perigo de faltar coisas básicas, ou questão de saúde, perigo, né, de levar a óbito determinado tipo de situação. Meus amados, esta é uma pequena catequese, uma reflexão sobre a questão dos anticoncepcionais, né, artificiais, e vou aqui tentar responder a algumas perguntas de vocês, tá bom? Aí, se alguém tem alguma pergunta, pode colocar aqui, temos ainda 10 minutinhos, vamos tentar responder algumas, pelo menos, tá certo? Vamos lá. Vamos aqui, começando com a Liota Rocha. É preciso mais sacerdotes como o senhor para orientar, catequizar. A igreja está aí, ensina tudo isso, né? Só precisa que os sacerdotes repassem ao povo este ensinamento. É para o bem, a felicidade das pessoas. Não se quer impor normas, ou pesos, ou fardos às pessoas. A obediência a Deus, a obediência àquilo que a igreja ensina, leva à nossa própria felicidade. É para nos fazer evitar situações e problemas que vão nos vamos dizer assim, levar ao caminho da infelicidade e da autodestruição. Então, aquele que peca fica escravo do seu vício, vai dizer Jesus, né? Seu pecado. E se a gente obedece, a obediência a Deus, aquilo que a igreja nos fala, é uma experiência libertadora, né? Porque nos tira do egoísmo e nos coloca na perspectiva de Deus, na perspectiva de sua bondade, de sua providência, né? E do seu caminho amoroso. Ainda que este amoroso comporte, sim, abnegação e sacrifício. A Fabiane Santos vai dizer assim: se eu tivesse o pequeno conhecimento de hoje, com certeza não teria traçado o caminho que percorri. Acontece, foi bom a Fabiane falar, comentar isso aqui, porque boa parte das mulheres de boa vontade, dos homens também, né, que querem fazer as coisas certas, acabam fazendo de maneira errada por falta de conhecimento. E aqui a gente entra num ponto que a gente já falou várias vezes, mas infelizmente tem que tornar sempre, porque é a causa, bom, não é a única, mas é a causa, uma das causas principais dessa ignorância, dessa falta de conhecimento que a Fabiane está falando aqui. Quer dizer, se eu tivesse o conhecimento dessas coisas que estão sendo explicadas, eu não teria escolhido esse caminho, talvez, não sei se da operação, né, ou da esterilização, qualquer coisa assim. Porque muitos fazem isso, não é por maldade, porque eles sentem dificuldade, né? Não querem as dificuldades financeiras de educar, o trabalho que filhos dão, e pegam esse caminho que é o mais fácil, quer dizer, evitar ou operar para não criar, fazer vasectomia, usar camisinhas anticoncepcionais, porque não compreendem a profundidade da malignidade deste ato. Como que isto é afrontar a Deus mesmo, né? Como que isto é afrontar o plano de Deus, como isto vamos dizer, se insurgir contra Deus, não aceitando ali a vontade dele em nossa vida. Salvo naqueles casos que, com o seu pároco, você, se for um bom pároco, um bom diretor espiritual, você deve colocar, se houver essas coisas graves, né? Quer dizer, risco de vida ou necessidade, ou perigo de faltar coisas básicas. Nesse caso, se pode espaçar pelos meios naturais, né? E a igreja ensina isso há 2000 anos, mas infelizmente depende dos sacerdotes, né, em grande parte dos bispos e padres, para que esse ensinamento seja repassado às pessoas, de maneira que elas possam compreender, né, porque nem sempre é fácil compreender isso. Como disse, a grande dificuldade, as pessoas elas pensam assim de maneira, vem de maneira bastante simplista. Quer dizer, se eu tenho essa dificuldade toda, se é difícil criar filhos, então a gente não pode ter mais. Esse é o pensamento que as pessoas têm, porque elas pensam apenas em termos mundanos. Para cá, elas não pensam com a consciência da eternidade. Elas não pensam com a mentalidade de Deus que nos criou, né, e que nos deu uma missão. Não pensam dessa forma. E pensam apenas nas dificuldades. E não estão dispostas aos sacrifícios necessários, em maneira geral falando, para poder cumprir aquilo que Deus pede. E não pensam que cumprir a vontade de Deus e ensinar os filhos a amá-lo acima de todas as coisas, nisto encerra a sua missão. Ou seja, nisto compreende a sua missão. Mas eu sei que tem muitas pessoas boas, né, que fazem muitas coisas erradas, não é por maldade, mas por ignorância, conforme diz Oséias 4:6. O profeta Oséias diz, Deus diz ali, o meu povo se perde por falta de conhecimento, porque aqueles que deveriam ensinar
as coisas conforme a palavra de Deus, conforme a doutrina católica, não têm feito a contendo, ou não fazem, ou não têm feito a contendo, ou porque não acreditam, ou porque, enfim, tem medo, né, das polêmicas e assim por diante. Enfim, obrigado, Fabiane, por lembrar esta verdade aí, que a ignorância, a falta de conhecimento é o que leva muitas pessoas a fazerem coisas erradas. A Josiane, né, vai dizer o seguinte: minha avó teve 21 filhos e nunca tomou anticoncepcional e nunca precisou ir ao médico fazer nenhum tipo de exame por problema causado pelo remédio. Então isso é interessante, né, o testemunho, a Josiane falando. As pessoas eram mais saudáveis, né? Aí, por causa da água, era mais pura, que hoje é cheia de cloro e de outras substâncias que colocam, da alimentação, cheia de química que tem hoje, né? E, enfim, as pessoas trabalhavam braçalmente, havia muita gente, a maior parte das pessoas mexiam com as coisas na roça, né? Enfim, e as pessoas eram mais sadias, psicologicamente, espiritualmente, né? E fisicamente também. Então, e por isso elas tinham, as mulheres tinham parto, havia as parteiras, interessante, a experiência que as parteiras tinham, né, dificilmente havia um caso ou outro, né, de alguma mulher que pudesse morrer em parto, mas isso era coisa muito rara. Elas tinham experiência a ponto de, né, de virar a criança, de ajudar a nascer, enfim, tudo aquilo lá. Parteiras, que não eram médicas, né? Então, é interessante, isso que ela fala é uma verdade muito grande, né? Como que a gente precisa resgatar, né, as coisas. Enfim. A Maria a Josiane está falando assim, né? Eu já tive pré-eclâmpsia durante o parto, corro risco de morte por isso. Mesmo assim, não pode fazer a licadura? Eu expliquei aqui, mas eu vou repetir, Josiane. É, é, Quando o objetivo não é evitar filhos, mas preservar a vida da mulher, né, é lícito sim, mesmo a laqueadura, se for o caso, mas aí deve ter avaliação sincera de médicos, né, que diz, olha, pode ser questão, por exemplo, é muito comum acontecer tumores, questão de pré-eclâmpsia, seja por questão de circulação, problemas de circulação são das grandes causas de óbito, né, de mães, que levam a óbito, enfim. É lícito, nesse caso, que existe o risco de morte numa nova gravidez, a mulher fazer a laqueadura? Sim, é lícito, desde que seja atestado, pelo menos por 2 médicos, e aquela mãe, né, apresente ao bispo, fala, olha, existe aqui o risco, eu posso, então, fazer a operação? Ele vai falar com o bispo, né? E o bispo, constatando que existe ali a avaliação, realmente a constatação de que existe risco de morte para aquela mãe, né? Se numa nova gravidez, ele pode e vai autorizar sim, entende? Porque aí o objetivo não é evitar filhos por ter trabalho, o objetivo é preservar a vida da mãe para que ela possa cuidar dos filhos que já tem, certo? Então, isso é moralmente lícito sim, viu, Josiane? Se pode fazer, tá? Mas com avaliação médica e autorização do bispo, certo? A Maria Isabela está falando o seguinte: eu estou na 3ª geração de risco e não consegui fazer o método natural devido à irregularidade do ciclo. Posso fazer laqueadura? Olha, é a mesma coisa que acabei de falar para a Josiane. Se existe um risco de morte real, né, os médicos atestarem isto, se pode, né, você está na 3ª gestação, apresente isto olha, a avaliação que o médico fez, olha, existe um risco e eu não quero morrer e deixar meus filhos, meu esposo viúvo e meus filhos sem o cuidado da mãe. Então, se apresente isso ao bispo, é claro que se pode. A igreja ela não é carrasca, no sentido que você tem que ter 2, 3, 5, 10 filhos a todo custo, à custa da sua própria vida. Não é isso que a igreja está falando. O que a igreja está nos dizendo é o seguinte: se abra a vida. Se existir alguma circunstância, né, que te impede de ter mais filhos, então, isto pode ser remediado. A autoridade, existe, né, o bispo, diante do conhecimento dado por um especialista, ou seja, um médico, né, que avalia aquilo lá, 2 médicos que avaliam aquilo de realmente há risco, pode sim autorizar, certo? Tá? Porque o objetivo aí não é evitar filhos para não ter trabalho. Vou repetir, o objetivo aí é manter a mãe viva para cuidar dos filhos que já tem, certo? É isso. Então, a Liliane vai dizer o seguinte: tenho 2 filhos, por não conhecer a doutrina católica, fiz laqueadura, peço perdão a Deus. Sim, obrigado, Liliane, por ter apresentado um ponto que é importante, porque eu disse, 70%, 80% das mulheres católicas casadas são operadas, entendeu? Para não criar mais. E aí, como é que fica essas mulheres? Vai tudo para o inferno?
E muitas irão, se não se arrependerem. Mas e aquelas que não tinham esse conhecimento, como dizia, às vezes, né, ou por falta de instrução dos pais, dos sacerdotes, enfim, a pessoa acabou fazendo porque achava que era certo, às vezes até por pressão de médicos que, ideologizados, acham que a mulher tinha que ter só 2 filhos no máximo, então já iam operando. Existem todas essas histórias, eu escutei tantas vezes, né, de forçação de barra de médico, que, não, já teve 2 filhos, tá bom, vou operando. A pessoa assim, 2, 3 filhos, acha que já tá bom, ele quer decidir pela sua paciente, né, pela parturiente. Mas sim, muitas mulheres fizeram. E aí? O que fazer? Arrepender-se, né? E se arrepender, sinceramente, e me confessar, tem perdão? Sim, para todo pecado tem perdão, desde que haja arrependimento. Mas o arrependimento consiste no seguinte, né? Consiste no seguinte: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente? Sim, eu faria diferente. Mesmo que isso me custasse sacrifício, mesmo que me custasse sacrifício, eu estaria disposto a fazer o sacrifício que fosse preciso para cumprir a vontade de Deus e receber os filhos que Ele me desse? Sim, eu estaria, né? Falando aqui em circunstâncias normais, não estou falando em situações em que possa levar ao risco, né, de morte para a mãe, né? Não é isso que eu estou falando, mas circunstâncias normais. Mulheres que operaram, homens que operaram, né? Podem se arrepender e confessar? Sim, é isso que tem que fazer. E aconselhar os mais novos a não cometerem o mesmo erro. Fazerem ver o matrimônio como missão e os filhos como bênção, né? E não como um peso, né? Embora, claro que dá um trabalho. E esse trabalho que os filhos dão, o cuidado deles, a santificação deles, nisto está o cumprimento da missão, né, do pai e da mãe. Aí está a santificação do pai e da mãe, certo? Bom, Tiago Luz elogiando aqui a senhora que falou que a avó teve 21 filhos, é quase 2 times de futebol. Graças a Deus. Deus seja louvado. Isso é uma coisa tão bonita, né? Uma família numerosa. Eu sei que não todo mundo teve essa dádiva, né? Alguns por terem feito, por sua própria culpa, terem feito operações, etc. Outros porque Deus não mandou. Mas realmente é uma coisa, um espetáculo muito belo. Das coisas mais bonitas, isso eu posso partilhar com vocês, né? Das coisas mais bonitas que a gente pode ver dentro da nossa igreja, né? É quando vem, né, o pai, a mãe, aquela carreira de crianças se ajoelham para poder receber Jesus. Aquilo é uma coisa linda. Quer dizer, a família inteira, a família numerosa, ou seja, indica assim aquela abertura a Deus, à vontade de Deus, né? E se ajoelham ali para receber Jesus, indicando que a Eucaristia é o centro da vida daquela família. É uma coisa maravilhosa, é um espetáculo que realmente edifica, né? Que enche os olhos e que faz perceber a esperança ali refletida na vida de uma família que está, pelo menos no esforço, né, de fazer a vontade de Deus, está aberta à vida. O que significa? Estou disposto a sacrificar. Porque uma mãe que tem 3, 4, 5 filhos, enfim, evidentemente que ela está disposta ao sacrifício, porque dá trabalho, dá muito trabalho. O pai está disposto ao sacrifício porque dá despesa, né, dá trabalho também. Então, isso é muito bonito, sabe? E no fim das contas, né, o que vai importar é isso, quando todo mundo morrer e estiver diante de Deus, que grande, vamos dizer assim, os pais que se abriram a isto, né, a esta missão e que tiveram dispostos a sacrificar, quantos tesouros terão ali na pessoa dos filhos apresentarem a Deus. É isso, é uma coisa muito bela. Sim. É, a Tulo brasileiro. Padre, e essa versão à parte normal aqui no Brasil? Bom, está sendo resgatado tem algum tempo, né? Demonizaram muito, porque o parto normal é o parto que toda mulher deveria fazer. O cesariano é só para aqueles casos, né, que não tem jeito, é excepcional. Mas no Brasil ficou quase regra o parto cesariano. Então, porque aí são diversos fatores. Tivesse aqui a doutora Emiliana, convidei, a doutora Cândida ou algum outro médico amigo poderia nos ajudar a entender esse fenômeno, né? Mas são vários os aspectos que levam a essa, vamos dizer, preferência, porque no parto cesariano o médico não tem que estar de plantão, ele marca o dia e a hora que assim ele pode ir para seus passeios normalmente e não vai ter que ficar aí na expectativa de ter que correr de madrugada para atender a parturiente. O parto cesariano, né, então, ele é caro, acaba sendo bem mais caro e assim por diante. Então, há vários fatores incluídos, né? Questão médica, questão financeira, medo, incutiram medo nas mulheres que o parto normal rasga tudo, que, portanto, né, enfim, as mulheres pariram assim durante quantos milênios, né?
enfim, é muito mais saudável, recupera-se mais rápido, né, a mulher, é menos traumático para a criança. São inúmeras vantagens. Então, realmente, mas tem que ser resgatado. A gente vê assim um movimento, ainda não está com toda a força, mas tem aumentado. Eu vejo isso, pelo menos a gente tem contato com muitas pessoas do meio Provida, portanto, né, que a gente atua e há muitas doulas, há muitos enfermeiros, médicos católicos também, que vão, e a gente vê a campanha também para, né, aumentar assim, a opção pelo parto normal, que é o natural, que é o mais sadio, né, que é aquele que possibilita depois, afinal, também ter mais filhos, porque existe uma certa limitação, evidentemente, pelos cesarianos, né? Eu conheço pessoas que fizeram já 8 cesarianas, conheço, que foi paroquiana minha, mas o que acontece? A maior parte das mulheres não suportam tanto. A maior parte das mulheres, no máximo, 4. Né? Algumas vão 5, algumas, enfim, não suportam tantos cortes, né? Por isto, por isto, a gente precisa vamos dizer assim, de ter esta opção, né? As mulheres fazerem essa opção preferencial pelo meio natural, pelo parto, né? Pelo parimento natural, certo? Pessoal, esse é um assunto muito interessante, né? Eu gostaria de falar mais tempo a respeito, e da próxima vez que a gente abordar algo parecido, com certeza vão ter médicos amigos aqui, doutora Cândida, doutora Emiliana, né? Enfim, doutor Rubem e outros que poderiam nos auxiliar. Há muitos médicos amigos, doutora Thaisa, então, enfim, que poderiam nos auxiliar na compreensão desta realidade, especialmente os obstetras, né? Aqueles que trabalham aí com partos e com o puerpério, para poder ajudar a entender, né? A Raquel está dizendo aqui, vamos falar aqui. E quando o marido não aceita um método, né? Olha, se ele não aceita o método, fique grávida, né? Assim, você vai dar a ele, se ele não quer ter a disciplina do método, se o método for dentro daquilo que é permitido, né? Então, fique grávida. E dê-lhe um grande presente, mais um filho, mais uma filha, né? Assim, se ele achar que está pesado, na próxima talvez ele, quem sabe, vai pensar duas vezes antes, vai preferir abster-se do ato sexual pelo menos por 5 dias. Se ele não quer se abster, então pronto, que venham as crianças, né? É assim. Enfim. Bom, Raquel, precisa buscar tratamento, né? Existe tratamento, né, para a questão de não segurar a criança, etc. Que a gente deve fazer, peça a Deus, a Nossa Senhora também, que te ajude, né, a conseguir um bom médico, um bom tratamento que possibilite você não apenas a conceber, mas a segurar, né, esta gravidez para que você tenha a graça de poder ver seus filhos crescer, tá bom? Rezo por isso, que Deus te abençoe e te dê a graça de encontrar um bom profissional que acerte a mão no seu tratamento, tá bom? É isto. Pessoal, vamos então nos despedindo, tá? Quero agradecer muito a vocês todos a presença e pedir a Deus que os abençoe muito. Quero anunciar para vocês que a gente vai fazer uma série de uns vídeos muito interessantes, de umas lives que nós vamos fazer nos próximos domingos, né? Falando do retorno, da conversão, né, de protestantes, Testemunha de Jeová e membros de outras seitas para o catolicismo. Nós vamos fazer a live, eu vou apresentar a vocês, ajudando a compreender o processo pelo qual eles passaram para poder chegar à verdadeira fé. E católicos convictos, né, fervorosos, de protestantes, ou de Testemunhas de Jeová, ou de membros de alguma outra seita, para a fé católica. Então, eu quero pedir a vocês que divulguem. Nós vamos fazer já com antecedência ali o cartaz da próxima live, tá? E vou pedir a vocês que divulguem, por favor. Daí também convidar vocês que não são ainda, não se inscreveram, se inscrevam no canal. Quem não é membro, né? Membro é para poder ajudar financeiramente, aí uma merrequinha por mês, né? Que acho que é 14, 13 reais, 14 reais, alguma coisa assim. Então, para vocês ajudarem, ajuda muito na manutenção do canal, tá bom? E divulguem, né? Próximo domingo, se Deus quiser, nos encontramos na live, 9 horas da noite, horário de Brasília, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.